Olá, meus queridos. Meu nome é Washington. Algumas pessoas me chamam de Pastor Washington, outras só de Washington. Fica a seu critério aí. Eu queria fazer esse vídeo, chamar a atenção que esses tempos atrás eu tive um sonho e esse sonho foi interessante porque eu estava numa cidade e algumas pessoas me seguiam e indo, claro, é um sonho, então o sonho ela tem suas variáveis, né? E eu estava seguindo na rua e algumas pessoas me seguindo, e de repente a gente chegou num vale. E esse vale tinha só uma casa e essa casa estava representando uma igreja. E começou a chover muito, um temporal muito forte. E aí e essas pessoas corremos para aquela igreja. E não sei se vocês já viram, essa igreja ela não era alicerçada no chão, ela tinha um vão embaixo e ela tinha 4 mourão segurando ela estava acima do chão, né? E tinha uns degraus, 3 degraus para a gente subir. E então nós corremos e entramos dessa igreja e a água começou a entrar dentro da igreja. E aí uma voz falou no meu ouvido assim, e nisso surgiram 3 árvores grandes do lado da igreja, bem grande, aquelas árvores bem grandes. E essa árvore, a voz falou para mim: vá e amarre a igreja para que ela não seja levada. E eu corri, mergulhei e amarrei. Surgiram correntes e eu, num sonho, claro, sonho é variado. E, então eu amarrei essas árvores, a igreja nessas árvores e voltei para a igreja. E aí uma voz falou assim: olha, a igreja de Jesus Cristo está sustentada em 3 pilares: oração, leitura da palavra e missões. A igreja que não conter essas 3 alicerces, ela vai ser levada pelo mundo, e a água representa o mundo, e a igreja estava sendo levada, então ela precisa ser amarrada nessas 3 árvores, que é oração, leitura da palavra e missões. Isso foi num sábado para domingo, esse sonho, e quando chegou de manhã cedo eu fui para a igreja, e a lição da igreja, da escola bíblica dominical, era sobre igreja. E aí eu achei interessante que o professor da escola bíblica dominical estava falando sobre igreja, e eu achei, eu estou aqui com a revista e eu vou só... Então ele disse assim: a palavra igreja ocorre 109 vezes na Bíblia, mas não aparece nenhuma outra vez no Velho Testamento. É a tradução da palavra grega eclésia, e que significa chamado para fora. O conceito certo é que a igreja é um povo que Jesus comprou com o seu sangue. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, que diz o seguinte, 19 e 20, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado, olha que interessante,
por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, chamado para fora, a palavra igreja, ou seja, se você imaginar que você está numa prisão, Jesus Cristo comprou você e Ele chama você, não é? Chamado para fora. A gente pode ilustrar isso também naquela história do Lázaro. Lembra que Lázaro foi morto? Jesus, ele estava morto numa caverna, né? Que naquela época eles sepultavam os mortos em caverna, e Jesus mandou tirar a pedra e chamou Lázaro, chamou da morte para a vida, não? Então, chamado para fora. É interessante isso para a gente ter ideia de como Jesus Cristo ama.